Então, crianças, a gente vai montar um esquema como um mapa conceitual para que a gente possa compreender melhor todo o assunto estudado em nossa unidade de história, já que estamos concluindo a unidade, com nossas últimas atividades até chegar em nossa atividade de revisão. Então, vamos rever tudo que a gente já viu. Vocês pegam um livro didático e vão acompanhando com o tio Vanúzia capítulo por capítulo e revendo todo esse assunto estudado para que a nossa mente relembre de tudo isso e todas essas informações possam se transformar em conhecimento. Vamos lá? Então, o tio Vanúzia já colocou aqui em cima a nossa disciplina História e na unidade 1 estamos estudando sobre a formação dos povos, ok? Como que os povos se formaram ao longo do tempo, desde os primeiros povos da humanidade até os dias atuais, como foi a evolução desses povos, como viveram os primeiros povos, tudo isso a gente está estudando nesta unidade 1. Dentro desta unidade, a gente estudou o primeiro capítulo, que era intitulado A Fixação dos Grupos Humanos. Como foram que os primeiros grupos humanos se fixaram em um determinado lugar? Lembra que a gente estudou que existiam os nômades e os nômades não tinham um lugar fixo para ficar e posteriormente esses nômades eles se transformaram em sedentários e começaram a se estabelecer em determinados lugares. Então, dentro deste capítulo, nós estudamos este período aqui, período paleolítico. Lembra que a gente estudou o período paleolítico? Vocês vão ver lá no livro didático de vocês e vocês vão rever este assunto. O que estudamos dentro do período paleolítico? Como era esse período e como era que as pessoas, como era que os povos, como era que os grupos humanos, eles viviam neste período. Vocês vão rever e vão estudar isso novamente. O segundo período foi esse período aqui, período neolítico. Como foram que viveram os povos do período neolítico? Observe que teve uma mudança, do período paleolítico para o período neolítico, os povos passaram a viver de outro modo, E aí, continuando neste mesmo capítulo da fixação dos povos, a gente observou que existia uma evolução quanto ao espaço e à ocupação, certo? Eles começaram a mudar o seu modo de viver, começaram a ocupar determinados espaços e ocupar esses lugares, ok? Com o passar do tempo, depois desses três grupos aí, desses três subtítulos do capítulo 1, começamos a estudar o capítulo 2. E o capítulo 2 tinha como tema grupos organizados e agricultura. Esses grupos que passaram a se fixar em um determinado lugar, eles começaram a se organizar. Lá no livro didático vocês vão observando como foi que se deu essa organização. E observem que essa organização partiu principalmente da agricultura. A agricultura ela foi um ponto muito importante porque quando esses grupos humanos eles perceberam que eles podiam plantar e eles podiam colher e eles não precisavam ficar andando de um lugar para outro, então tudo mudou, Então eles começaram a se organizar. Então neste capítulo 2, nós estudamos esse subtítulo aqui, olha, as organizações humanas, as ocupações humanas na África e no Ocidente. Lembra que tio Vanúzia falou ainda em sala que a África é a nossa mãe, porque os primeiros povos eles surgiram na África e no Ocidente. Lembra que a gente falou de um rio, que esse rio é bem famoso e foi próximo a esse rio que os primeiros grupos começaram a surgir, porque eles precisavam ficar próximos aos rios, exatamente para favorecer a agricultura, Então vocês vão observar novamente este subtítulo, tem lá um mapazinho no livro de vocês da África, do Ocidente, e foi lá que essas ocupações humanas elas começaram a se organizar, ok? Depois nós estudamos o capítulo 3. E no capítulo 3, nós observamos isso aqui,
novas formas de organização. Eles foram se organizando ainda mais, né? Observe que neste capítulo 3, aí no livro de vocês, vai surgir isso aqui, ó. As organizações sociais e as organizações religiosas. E vai começar a existir uma hierarquia, as comunidades elas vão começando a crescer. E nesses grupos começaram a existir líderes, né? Que posteriormente esses líderes passaram a ser escolhidos. E aí foi quando começou a surgir, na verdade, a política, né? E os grupos religiosos também, né? Que tinham seus líderes religiosos que tinham grande influência sobre as decisões daquele grupo. Então, nessas novas formas de organização, começou-se a surgir isso, os líderes, tanto sociais quanto religiosos, para organizar aquele determinado lugar. Depois de ter visto todos esses 3 capítulos, nessa semana a gente começou o estudo do nosso 4º capítulo e o último, na verdade, não é? Registro de memória, cultura material. Então a gente viu que a cultura material é esses materiais que vão surgindo ao longo do tempo e que vão nos ajudando a entender toda essa história. A todo momento a gente produz essa cultura material. Em nossa cidade existem monumentos históricos, que é cultura material, que nos ajuda a compreender melhor nossa história, como ela foi, como ela é. E as gerações futuras também vão observar essas culturas de hoje para ajudar a compreender melhor essa história, né? Então, dentro deste capítulo 4, nós já estudamos esse subtítulo aqui, ó, Hábitos e Culturas, Objetos da Cultura Material, e a gente percebeu aqui, através desse subtítulo, que cada lugar tem a sua cultura, tem o seu jeito de viver, e esses objetos de cultura material, eles falam sobre a história desses povos, né? E sobre nós também. Aí vocês vão estudar hoje, vão dar continuidade a isto, ó, a este capítulo 4, vocês vão estudar hoje registro de memória, a escrita, e vocês vão estudar também hoje diferentes tipos de escrita. E aí a gente fecha, pessoal, esta unidade 1 com esses 2 últimos capítulos, que é o que vocês estudarão hoje. Ok? Ó, observem aí para a gente fazer uma revisão rápida. A fixação dos grupos humanos, capítulo 1, a gente já estudou. Período paleolítico, neolítico e espaço e ocupação. Estudamos o capítulo 2, grupos organizados e agricultura. Como se deu essas ocupações humanas na África e no Ocidente. Observem no livro didático novamente e façam essa revisão. No capítulo 3, essas novas formas de organização, como se deu essa organização social e esta organização religiosa, revejam. E o capítulo 4, registro de memória, cultura material, que são os hábitos e culturas, objetos da cultura material que a gente observa e que a gente consegue entender melhor toda essa história. E hoje vocês estudarão registro de memória escrita, diferentes tipos de escrita. Observe que ao redor Tivânia colocou algumas imagens e eu gostaria de, junto com vocês, colocar essas imagens no lugar certo. Primeiro, essa imagem aqui. Observe essa imagem aqui, ó. Um ferro de passar e alguma outra coisa. A gente observa que é um objeto bem antigo. Onde é que eu vou encaixar esse desenho? Em qual capítulo eu vou encaixar esse desenho? Então, esse capítulo ele vai entrar, ó, em objeto da cultura material, ó, que a gente consegue, através desses objetos, ó, perceber como as pessoas faziam para passar. Essa imagem aqui, ó, a gente percebe que também é uma cultura material, ó, uma pintura rupestre, através de um desenho, só que a gente observa que nesse desenho, ó, aparecem vários animais e pessoas trabalhando. Então, aqui vai representar como foi que os grupos organizados viveram, ó, no período da agricultura. Então, através dessa imagem aqui, a gente consegue compreender como era que eles desenvolviam a agricultura. Essa imagem aqui, que Evandro vai mostrar para vocês, que é pequenininha, observe aí, olha. Esta imagem aqui mostra um grupo de pessoas se organizando em um determinado lugar.
Observe que ela não é mais do período paleolítico, estão todos juntos, construindo como se fossem suas moradias. Então, ela vai entrar, ó, no período neolítico, ok? Ó, os grupos humanos começam a se fixar próximo a um rio, ok? Aqui também vai representar isso, ó, as aldeias desse período reuniam um conjunto de habitações semelhantes, construídas com pedra e madeira. Observe aqui, olha, que já é no período neolítico, eles começam a construir suas casas. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Alguns instrumentos. Observe aqui, esses instrumentos aqui, ó, de pedra polida, de forma mais elaborada. Vai ficar em qual período da história mesmo? Vai ficar também no período neolítico, ok? Aqui eu tenho uma imagem de um sambaqui. Observe que a gente estudou também isso, ó, foi aqui do nosso Brasil. Aqui a imagem por dentro, eles faziam morros de pedra, pequenos morros. E aí os arqueólogos foram escavar esses morros e encontraram, ó, vestígios de pessoas que habitaram aqui. Aqui vocês vão observar, ó, em novas formas de organização, que eles viviam desse modo. Esse samba aqui é um registro aqui do Brasil, então foi uma forma de organização, ok? Aqui, observem esse aqui, olha. Aqui a história conta que através desse registro material, eles puderam perceber como eram os templos religiosos. Então aqui é uma escavação de um templo religioso de muito tempo atrás. Então vai ficar aqui, ó, organização social e religiosa. Esse aqui é o que vocês vão estudar hoje, ó. Observem os diferentes tipos de escrita, desde o fenício ao grego atual e ao latino. E aí vocês vão estudar hoje, pessoal, que o nosso sistema de escrita, ele começou aqui, ó, lá na Fenícia. Então é toda uma história que você vai colocar aqui embaixo. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Nós temos aqui alguns vasos, ó. Alguns vasos. Isso aqui faz parte de quê, pessoal? Faz parte da cultura material que você vai colocar aqui. Aqui, observe que aqui também foi um tipo de organização, ó. Eles se estabeleceram neste lugar há muito tempo atrás e com as escavações eles conseguiram observar como se fosse uma murada, né? Então, você vai colocar aqui também nas novas formas de organização. Aqui, a primeira escrita. Observem, pessoal. Vocês vão estudar isso hoje. Então, aqui, o primeiro sistema de escrita. Vocês vão colocar aqui embaixo, ó, no sistema de escrita. Vocês vão estudar esse sistema de escrita hoje também, ó. Os sumérios, eles faziam o sistema de escrita desse modo. Lá na atividade de hoje, inclusive, vai ter esse nome aí, ó. Cuneiformes. Vocês vão estudar os cuneiformes. Vocês vão estudar a escrita dos egípcios, que era hieróglifo, que é a escrita dos egípcios. Tá aqui nos tipos de escrita. E os maias, que os maias, eles representavam a sua escrita através de desenhos, e aí está chamado de pictoglífica. Vocês também vão estudar esse tipo de escrita na atividade de hoje, ok? E aqui o alfabeto fenício, que deu origem ao alfabeto latino, que é de onde vem o nosso alfabeto, ok? Ó, vocês também vão estudar isso hoje nos tipos de escrita, que você vai colocar aqui abaixo. Aqui eu tenho mais uma imagem, observe aqui.
Onde é que eu vou encaixar essa imagem? Ó, diferentes grupos próximo a um rio. Observe que eles não têm uma moradia fixa, tem apenas uma barraca ali atrás, ó. Então eles vão se encaixar no período paleolítico, né, ó, aqui em cima. Então, tia Vamos vai baixar aqui a câmera e vocês vão observando como ficou a nossa montagem. Os sistemas de escritas estão aqui embaixo, as formas de organização, os sambaquis e aqui em cima os períodos paleolíticos e neolíticos, ok? Deu para compreender direitinho, pessoal, o assunto? Tia Vamos fez essa breve revisão em história para que vocês possam compreender melhor toda essa unidade que a gente está encerrando hoje, certo? E que não fique nenhuma dúvida. Enquanto vocês forem passando em cada capítulo, vão revendo todo este assunto e a atividade de hoje, vocês vão fazer a atividade sobre os registros de memória escritas, ok? Um cheiro e tchau, tchau!